O dia que o Exu Caveira fez um exorcismo. Eu me mudei com a minha família aqui para os Estados Unidos. Os meus pais eram médiuns de um centro de Umbanda, mas hoje, como aqui não tem centro, eles só acendem velas, fazem oração para as entidades e tentam manter as entidades próximas deles, sabe? A gente mora numa cidade pequena, Utah. Aqui a cultura é bem diferente, eu acho que no país todo, né? Não só aqui. No que diz respeito à espiritualidade, por exemplo, eles acreditam muito em poltergeist, demônio, bruxa, e aqui a maioria das pessoas são protestantes, um tipo de evangélico, só que não fica enchendo o saco dos outros, sabe? Eu acho legal os encontros deles, os cânticos, parece que eles tentam mesmo ajudar as pessoas. E eles sabem que a gente veio de outro país e sabem que a gente tem outra religião. Mas mesmo assim, eles acolheram a gente e tratam a gente super bem. E até convidam a gente para participar das festas deles. O meu pai acabou fazendo amizade com o pastor daqui e eles conversam bastante sobre religião. O pastor é bem curioso sobre a Umbanda e meu pai já falou muitas coisas para ele. Aí, num dia, numa fazenda que tem aqui perto, um homem veio procurar o pastor da cidade. Ele dizia que a casa que ele comprou é muito antiga e que já fazia muitos anos que ele estava desesperado, dizendo que tinha um espírito lá. Esse espírito não queria que eles ficassem na casa. O homem falou também que o espírito era um antigo dono daquela casa e que ele não estava aceitando o homem e nem a família dele na casa. Ele foi pedir socorro pro pastor e isso é bem comum por aqui. O pastor resolveu ir e acabou convidando meu pai. Eu perguntei se eu podia ir também. Olha, eu vou falar, viu? Eu achei que era um exagero do homem, porque sabe aqueles filmes que tem de exorcismo, de possessão que tem por aqui? Achei que o cara estava impressionado por causa dessas coisas. Aqui não tem muito padre, sabe? No caso eu tô falando do pastor, que é como eles chamam aí no Brasil, mas aqui é reverendo. Pois é, não muda muita coisa. A gente chegou na casa, o homem abriu a casa e autorizou que a gente entrasse. O pastor estava com a Bíblia na mão e logo começou a fazer uma oração. Eu senti uma energia pesada no lugar, sabe? Um clima estranho mesmo. O meu pai estava meio pálido. Também sentiu alguma coisa pesada. Quando, de repente, um quadro caiu no chão e estourou o vidro. Nessa hora eu tomei um baita de um susto. Mas não deu tempo nem de pensar em nada e uma cadeira que tinha num canto da sala arrastou sozinha. Eu vi isso acontecer, ela arrastou na minha frente. Nessa hora eu já tinha me arrependido de ter pedido pra ir, de ter assistido aqueles filmes, sabe? E achar graça daquelas crendices que eles têm por lá. Eu sentia arrepio, calafrio, vontade de correr. Eu só olhava pra porta pensando em sair correndo daquele lugar. Quando do nada, um vaso veio na direção do pastor e acertou na mão dele. A Bíblia acabou caindo no chão. Meu pai abaixou no chão pra pegar a Bíblia e ajudar o pastor. Nessa hora, eu achei que eu ia desmaiar. Você já deve ter visto como que a chegada de um Exu intimida, né? Então, quando meu pai estava abaixado, um quadro enorme que estava na parede de frente para ele veio na direção dele. Eu achei que ia machucar o meu pai, porque ele nem tinha visto. Mas quando eu ia gritar cuidado, o quadro estourou no alto, como se alguém tivesse batido nele. O meu pai levantou com as mãos dele para trás e deu uma gargalhada bem alta. Eu fiquei totalmente assustada. Eu conheço aquela gargalhada desde quando eu era criança. Era o seu Caveira. Ele virou para mim e disse: "Pede para esse povo esperar lá fora. Tem alguém muito bravo aqui dentro dessa casa. E essa pessoa gosta de bater. Mas eu também gosto." Mas ele não ia ficar incorporado no meu pai. Ele falou: "Pede para todos saírem, inclusive o meu cavalo também. A gente vai fazer barulho. E quando eu terminar a conversa, eu chamo vocês." Eu falei em inglês o que ele tinha pedido, né? Aí ele desincorporou e todo mundo saiu. O pastor ficava olhando pro meu pai com uma cara de espanto, de incrédulo, com o que ele tinha visto. Dentro da casa começaram a fazer muito barulho, sabe? De coisas quebrando, a gente ouvia grito, gargalhada, e escutava aquele ia, Depois de alguns minutos ouvindo muito barulho, grito, o meu pai deu passagem de novo pro seu Caveira. Ele olhou pro dono da casa e falou assim: "Agora a casa é sua, ele não vai mais incomodar." Ele falava e eu ia traduzindo tudo. O Caveira apontou pro pastor e disse que ele deveria acreditar mais no que faz, que nem tudo era encenação, que existem problemas reais e que a sua Bíblia, a sua fé não eram enfeites, nem algo para dar status para alguém, sabe? Todo homem de fé tem uma missão para cumprir, já estava na hora dele acreditar de verdade. Antes dele ir embora, ele ainda falou que o homem que estava lá, o espírito, era o dono da propriedade. Ele que construiu e guardou as suas riquezas naquela casa. Mas ele estava muito apegado às coisas materiais que ele sempre acumulou e nunca usou para nada. Por causa disso, ele não conseguia ir embora dali. Aí o seu Caveira disse pro novo dono da casa que tinham pertences dele num porão, embaixo do celeiro, dentro da parede. O homem mostrou pro Exu e ele disse que ele guardava ali e que aquilo era dele. Parece que ele foi convencido a ir embora depois de lutar bastante. A gente falou tudo isso pro novo proprietário, sabe? E o seu Caveira se despediu e foi embora. Passado alguns dias, o proprietário da casa apareceu em casa querendo dar dinheiro pro meu pai. Ele falou que encontrou muita coisa de ouro, dinheiro, moeda muito antiga. Meu pai ia recusar, mas parece que ele recebeu uma intuição na hora. Ele pegou o dinheiro e doou para uma instituição que cuida de crianças aí no Brasil. Esse é o relato do poltergeist. Eu também achava que isso não existia e que era só dos filmes americanos, mas existe sim, viu? Porque o Exu Caveira expulsou um.